e esperar pelo seu tempo. Por meio de uma intercessão constante, uma mãe continua a semear sementes de fé, confiante de que Deus, em sua soberania, agirá segundo sua vontade. Assim como Jesus transformou água em vinho em Caná, Ele pode transformar a vida de nossos filhos. Ele pode realizar milagres em seus corações, mudar seu destino e guiá-los no caminho. A oração de uma mãe tem esse poder. Nunca subestime o poder da tua oração. Nunca deixe de suplicar por teus filhos, pois, por meio da tua intercessão, Deus pode mudar suas vidas de maneiras que nem tu, nem eles podem imaginar. E mesmo que não vejas os frutos imediatamente, confia que Deus está trabalhando. Ele ouve tua oração e agirá segundo sua vontade, sempre para sua glória e para o bem de teus filhos. Deus, em sua infinita sabedoria, colocou sobre as mães uma responsabilidade espiritual única e profunda. As mães não são apenas as guardiãs físicas de seus filhos. Elas são também guardiãs espirituais, encarregadas de guiar e proteger as almas daqueles que trouxeram ao mundo. Esse papel não é uma simples tarefa cotidiana. É um chamado divino que transcende o visível e o imediato. Ser uma guardiã espiritual implica um compromisso total com a oração, o ensino e o exemplo. Significa reconhecer que a vida espiritual de teus filhos é tão importante, se não mais, do que tudo o que podes oferecer-lhes materialmente. O trecho de 2 Timóteo 1 nos lembra a grande bênção que é a transmissão da fé de geração em geração. O apóstolo Paulo menciona a fé sincera que habitava em Loide, a avó de Timóteo, e em Eunice, sua mãe. Essa fé transmitida de mãe para filha não era apenas um legado espiritual, era uma força vivificante que influenciou a vida de Timóteo, um jovem chamado por Deus para se tornar um líder na igreja. A fé dessas duas mulheres foi como uma semente plantada em solo fértil, e essa semente deu frutos em uma vida transformada que impactou toda uma comunidade. O poder espiritual de uma mãe reside em sua capacidade de cultivar uma relação íntima com Deus. Não se trata apenas de pregar aos filhos, trata-se de viver uma fé que inspira, que seja um reflexo tangível da presença de Deus. A mãe que ora, que estuda a palavra de Deus, que vive nele, torna-se uma fonte de força espiritual para seus filhos. Ela não lhes fala apenas sobre a fé, ela lhes mostra como vivê-la, como caminhar nela todos os dias, como depender de Deus em todas as circunstâncias da vida. O exemplo de Loide e Eunice nos ensina que a fé não é algo que se transmite apenas por palavras. É uma fé que se vive, que se manifesta em cada ação, em cada decisão, em cada momento do dia. A mãe cristã que está profundamente conectada a Deus, que busca sua presença todas as manhãs, que lê sua palavra e planta no coração de seus filhos uma semente que dará frutos eternos, independentemente da idade de seus filhos, percebe a fé de sua mãe, a fé que eles veem nela e que mais tarde os levará a buscar Deus por si mesmos. É uma fé que molda, que inspira, que transmite uma verdade viva e poderosa. Como guardiã espiritual, as mães têm uma responsabilidade muito maior do que apenas cuidar do bem-estar físico de seus filhos. A saúde espiritual deles deve ser uma prioridade. Isso significa estar atenta ao que eles veem, ouvem e experimentam. Significa estar consciente dos perigos espirituais que enfrentam, seja no mundo, na escola ou até mesmo nas influências de seu próprio coração. A mãe cristã tem a tarefa de ser uma protetora espiritual que, com sabedoria e amor, aponta o caminho certo, guia seus filhos na fé e os cobre constantemente com oração. A mãe é uma mulher de fé, mas também uma mulher de discernimento. Ela deve saber quando e como intervir na vida espiritual de seus filhos, quando eles começam a se afastar de Deus ou quando são influenciados por algo que não vem dele. Uma mãe deve ser sensível ao Espírito Santo, que lhe dará a sabedoria necessária para agir no momento certo. Ser uma guardiã espiritual é uma grande responsabilidade, mas também uma imensa bênção. As mães têm uma oportunidade única de serem uma influência positiva e transformadora na vida de seus filhos. É importante que as mães se lembrem de que esse papel não é uma tarefa que elas podem cumprir com suas próprias forças. Pelo contrário, ser uma guardiã espiritual é reconhecer que, como Loide e Eunice, devemos depender inteiramente de Deus para responder a esse chamado. Nenhuma mãe pode ensinar seus filhos a caminhar na fé se ela mesma não caminha nela. Nenhuma mãe pode guiar espiritualmente seus filhos se não for guiada pelo Espírito Santo.
É por isso que o poder espiritual de uma mãe reside em sua relação com Deus. Quando uma mãe busca Deus e se entrega completamente a Ele, ela se torna um canal por meio do qual flui a graça divina. Deus a capacita a cumprir seu papel de guardiã espiritual, dando-lhe a sabedoria, a paciência e o amor necessários para cuidar das almas de seus filhos. Às vezes, como mães, podemos nos sentir sobrecarregadas pelas exigências diárias, pelas preocupações com o futuro de nossos filhos e pelos desafios que enfrentamos ao guiá-los. Mas devemos nos lembrar de que Deus confiou em nós para sermos as guardiãs de suas vidas e que Ele está conosco em cada passo do caminho. Não estamos sozinhas nessa tarefa. Deus, em sua misericórdia, nos deu o poder de seu Espírito para sermos as mães de que nossos filhos precisam. Quando nos sentimos incapazes ou perdidas, podemos nos voltar para Ele em oração, buscando sua direção, sabendo que Ele nunca nos abandonará. A maternidade é um chamado divino, e o papel da mãe como guardiã espiritual é uma das responsabilidades mais sagradas que podemos ter. Essa tarefa não visa apenas o bem-estar temporário de nossos filhos, mas seu bem-estar eterno. O fato de podermos moldar a vida espiritual de nossos filhos é uma bênção incrível. Não subestimemos nunca o poder que temos como mães para influenciar a eternidade de nossos filhos. Nossa fé e nossas orações podem mudar suas vidas, guiá-los para uma vida de obediência e amor a Deus. Em verdade, o maior legado que podemos deixar-lhes é uma fé sincera, que, como no caso de Timóteo, se transmite de geração em geração. Cada dia, quando nos ajoelhamos e oramos por nossos filhos, participamos de algo muito maior do que nós mesmas. Trabalhamos com Deus para moldar a vida espiritual de nossos filhos. Cada oração, cada ensino, cada palavra que lhes dirigimos é uma semente que Deus usará para fazer crescer sua fé. Nunca esqueçamos que somos guardiãs espirituais escolhidas por Deus para proteger as almas de nossos filhos e guiá-los para Ele. E ao fazê-lo, lembremos-nos sempre de que, com sua ajuda, podemos cumprir esse chamado da maneira mais bela e fiel possível. Uma mãe cristã é muito mais do que uma simples educadora. Ela é um farol de fé em sua família. Não se trata apenas de falar de Deus, mas de viver sua palavra com autenticidade e amor todos os dias. Quando uma mãe se ajoelha em oração por seus filhos, ela os cobre com o manto de sua fé. Essa fé não é um conceito abstrato, é um poder que se manifesta em ações concretas, nas decisões diárias, na maneira como uma mãe enfrenta os desafios da vida. Uma mãe cristã tem a capacidade de transformar a atmosfera espiritual de seu lar, guiando seus filhos não apenas com palavras, mas pelo exemplo de sua vida cotidiana, pela firmeza de sua fé e pela profundidade de seu amor por Deus. A história de Joquebede, a mãe de Moisés, é um exemplo poderoso de como a fé de uma mãe pode influenciar duradouramente a vida de seu filho. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 10, encontramos Joquebede enfrentando uma das provações mais difíceis para uma mãe. O rei do Egito havia ordenado a morte de todos os bebês meninos hebreus. Mas Joquebede, com uma fé inabalável em Deus, decidiu não se render. Em vez de entregar seu filho, ela o escondeu, o protegeu e orou por sua vida. Sua fé em Deus a levou a tomar decisões ousadas, desafiando as circunstâncias. Ela não agiu passivamente. Fez um cesto de juncos e colocou-o no rio, confiando que Deus protegeria seu filho. O que Joquebede fez não foi apenas o ato de uma mãe amorosa, foi um ato de fé. Ela acreditava que Deus tinha um propósito para a vida de seu filho, mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras. Sua fé não foi apenas um consolo em tempos difíceis, foi uma força que a impulsionou à ação. Ela confiava em Deus para manter o controle, apesar da ameaça de morte que pairava sobre seu filho. Joquebede não deixou o medo dominá-la. Ao contrário, sua fé era mais forte que qualquer temor. É esse tipo de fé que transforma a vida dos filhos. Uma mãe que, em meio à adversidade, ora, acredita e age, é capaz de mudar o destino de seus filhos. A fé de Joquebede teve um impacto duradouro na vida de Moisés. Como sabemos, Moisés tornou-se o líder que libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas essa grandeza não começou no deserto, nem na corte do faraó. Começou no coração de sua mãe. No lar de Joquebede, por meio de sua fé, ela plantou as sementes da grandeza espiritual na vida de seu filho. Cada oração que ela fez, cada ação que tomou, foi um investimento no futuro de Moisés.
Ela não orou apenas por sua sobrevivência física, mas para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida. Embora Moisés não soubesse disso naquele momento, a fé de sua mãe o protegia, o guiava e o preparava para seu destino divino. É isso que é a fé de uma mãe. Ela não se limita a orar pela saúde ou pelo bem-estar físico de seus filhos. A fé de uma mãe cristã é uma fé que vai além do visível, que olha para os céus e acredita no impossível. A fé de Joquebede não apenas protegeu Moisés, abriu a porta para que ele cumprisse o plano divino de Deus. A oração de uma mãe tem um poder que ultrapassa o que podemos ver no momento presente. Seus efeitos podem ressoar através das gerações, influenciando vidas, mudando destinos e realizando o propósito de Deus. Mãe, hoje quero que você pare um momento para refletir sobre o poder espiritual que Deus colocou em suas mãos. Em seu coração bate uma força indizível, uma força que por meio da oração pode transformar vidas, abençoar gerações e guiar seus filhos em seu caminho com Cristo. Você sabia que suas orações têm o poder de mover montanhas e abrir portas que pareciam fechadas para sempre? Cada dia que você dedica a orar por seus filhos, você invoca a proteção divina sobre eles, abre um caminho cheio de esperança e fé. Pois, querida mãe, sua oração é muito mais poderosa do que você imagina. Sua fé em Deus, unida à sua oração diária, não apenas cobre seus filhos, ela os transforma. Deus escolheu seu coração para ser um refúgio de amor, de força e, acima de tudo, de fé. Não subestime nunca o poder de suas orações. Querida mãe, quero que você reflita por um instante sobre o chamado incrível que Deus colocou em sua vida. Você é uma mulher escolhida por Ele, com um propósito divino profundo e poderoso. Muitas vezes, não estamos conscientes da magnitude desse chamado, pois nossa visão se limita ao que vemos ao nosso redor. O barulho da vida cotidiana, as exigências que nossas responsabilidades trazem. No entanto, Deus te chamou para algo maior. Ele te deu um papel especial como mãe cristã, e esse papel vai muito além de educar, amar ou disciplinar. É ser uma intercessora incansável, uma guerreira espiritual que eleva sua voz em oração por seus filhos. Deus, em sua infinita sabedoria, confiou em você para ser o meio pelo qual Ele guia e protege seus filhos. Essa tarefa tão nobre e essencial não apenas te honra, ela te coloca em uma posição espiritual única, onde sua oração tem o poder de mudar o curso da vida deles. A oração de uma mãe é um ato divino que não transmite apenas seus desejos, mas também envia um sinal poderoso ao céu. Quando uma mãe ora, ela clama a Deus por seus filhos, e esse clamor alcança o próprio trono da graça. Na Bíblia encontramos o exemplo de Ana, a mãe do profeta Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 20, vemos uma mulher profundamente afligida por sua incapacidade de ter filhos, uma mulher cujo coração estava quebrado. Mas em sua dor, ela se voltou para Deus em oração com um fervor tão grande que seu clamor tocou o coração de Deus. Ana não orou apenas por um filho, ela fez um voto, prometendo que se Deus lhe desse uma criança, ela consagraria ao Senhor por toda a sua vida. Deus ouviu sua oração, deu-lhe um filho, e em resposta à sua fé, Samuel tornou-se um dos grandes profetas de Israel. A oração de uma mãe, quando é sincera, fervorosa e cheia de fé, tem um impacto profundo não apenas na vida de seus filhos, mas também no plano divino de Deus para toda uma nação. A história de Ana nos ensina que o chamado de uma mãe cristã vai além do terreno. Não é apenas um ato de ternura ou amor materno. É um ato espiritual, um compromisso profundo com Deus que tem implicações eternas. A oração de uma mãe cristã é carregada de poder, porque vem de um coração que, como o de Ana, se aproxima de Deus com humildade e fé. Não importa a magnitude da angústia, não importa a dificuldade das circunstâncias, uma mãe cristã sabe que seu Deus é maior que qualquer desafio. Ela se prostra diante dele e ora, consciente de que sua intercessão pode trazer bênçãos, proteção e direção divina à vida de seus filhos. Uma mãe não ora apenas pela saúde física de seus filhos. Ela ora por seu bem-estar espiritual, por sua salvação, por sua vocação na vida. Ela sabe que a verdadeira proteção não vem apenas de medidas humanas, mas da cobertura divina. Como Ana, que não hesitou em oferecer seu filho ao serviço de Deus, cada oração que uma mãe eleva por seus filhos é um ato de consagração. Mãe, suas orações são mais do que pedidos. São atos de consagração,
votos que você faz diante de Deus, pedindo-lhe que guie, proteja e use seus filhos para sua glória. É essencial entender que, como Ana, a oração de uma mãe nem sempre é atendida imediatamente. Ana orou por muitos anos antes de ver sua resposta. Talvez, às vezes, ela tenha sentido que Deus não ouvia seu clamor, mas no momento perfeito, Deus respondeu. Deus nunca chega tarde demais. Ele sabe qual é o tempo ideal para responder às nossas orações. As mães que oram não devem perder a esperança, pois o Senhor trabalha nas sombras, preparando o terreno, tocando corações, orquestrando sua vontade. Uma mãe que ora deve confiar que o tempo de Deus é perfeito e que, mesmo que não veja resultados imediatos, Ele ouve e age. Deus escolheu a mãe como um instrumento de intercessão. Você, mãe, é essa voz que se eleva em oração pela proteção de seus filhos, por sua saúde emocional, por sua paz interior, por seu bem-estar espiritual. Você é aquela que, em cada momento de dificuldade, se ajoelha com fé e confia que Deus tomará o controle. A oração de uma mãe não é apenas um pedido, é um ato de fé que envolve todo o seu ser, toda a sua confiança depositada no Senhor. O poder de uma mãe cristã que ora é algo que o inimigo teme, pois ele sabe que uma mãe que ora é uma mãe que luta, que defende e que nunca deixará seus filhos caírem sem se levantar para interceder por eles. Quando falo da intercessão de uma mãe, não me refiro apenas à oração por seus filhos quando são pequenos. Falo de uma mãe que ora ao longo de toda a vida de seus filhos, que nunca deixa de interceder, que continua a confiar em Deus, mesmo quando seus filhos tomam caminhos difíceis ou parecem se afastar dele. A oração não tem data de validade. Se teu filho tem 10 anos ou 40 anos, se está perto de Deus ou afastado, tua oração tem poder e pode mudar sua vida. A oração de uma mãe permanece um clamor que alcança Deus, independentemente do tempo, pois é um clamor cheio de amor, fé e esperança. É importante lembrar que, como mãe, teu chamado divino não consiste apenas em orar pela proteção física de teus filhos, mas também em interceder por sua salvação. Tua oração pode ser aquela que leva teu filho a encontrar Cristo. Talvez, neste momento, teus filhos estejam longe de Deus, mas como Ana, tua oração pode provocar uma mudança radical em suas vidas. Continue a orar, continue a interceder, pois tua intercessão pode ser aquela que traz a restauração de suas almas e seu retorno aos braços de Deus. Hoje quero que você se lembre de que o chamado divino de uma mãe cristã é maior do que você imagina. Não subestime o poder de tua oração. Não importa o que você enfrente, não importa a dificuldade das circunstâncias, Deus te escolheu, mãe, para ser aquela que cobre seus filhos com oração, aquela que se levanta em uma guerra espiritual por eles. Tua oração tem um poder que move montanhas e abre portas que só Deus pode abrir. Nunca esqueça o profundo chamado que você carrega. Você é um instrumento de intercessão poderoso, e tua voz é ouvida pelo céu. A oração de uma mãe é um ato profundo e poderoso. Quando uma mãe ora por seus filhos, ela não apenas pede por eles, ela abre uma porta espiritual que pode mudar o curso de suas vidas. As mães cristãs, pelo simples fato de serem mães, possuem um poder espiritual que não deve ser subestimado. Por meio de sua oração, elas se tornam canais de bênçãos para seus filhos, e esse poder é incomparável. Quando uma mãe se ajoelha com fé e amor em nome de Jesus, ela invoca um poder divino capaz de transformar corações, abrir caminhos, curar feridas e dar direção na vida de seus filhos. Na Epístola de Tiago 5,16 nos é dito: a oração fervorosa do justo tem grande eficácia. Essa verdade ressoa profundamente quando pensamos no poder da intercessão de uma mãe. Não se trata apenas de orar, mas de orar com um coração puro, cheio de fé e confiança no poder de Deus. A oração de uma mãe não é uma simples súplica, é uma expressão de amor incondicional por seus filhos. Um amor que não conhece limites, que não desiste, que não para, mas que clama a Deus com a certeza de que Ele ouve e responde. A intercessão é o ato de se colocar no lugar de outro, de tomar suas necessidades, suas dores e seus desejos e apresentá-los diante de Deus. Foi o que Maria, a mãe de Jesus, fez no relato das bodas de Caná, que encontramos no Evangelho de João 2,11. Jesus e sua mãe estavam em uma festa de casamento e, em um momento crítico, quando o vinho acabou, Maria se aproximou de Jesus e disse: "Eles não têm mais vinho." Ela sabia que seu filho tinha o poder de agir.
Embora Jesus tenha respondido inicialmente que sua hora ainda não havia chegado, Maria, com grande confiança, disse aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." E assim, por meio da intercessão de sua mãe, Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho, mostrando o poder que uma mãe tem quando intercede pelos outros. Maria não pediu algo para si mesma ou para sua própria glória, mas para atender às necessidades dos outros. Sua oração não foi egoísta, foi um ato de amor e compaixão. Sua fé em Jesus e sua confiança nele foram decisivas para que esse milagre acontecesse. Aqui aprendemos uma lição profunda sobre o poder da intercessão. As mães, como Maria, têm um papel único como intercessoras. Ao apresentar as necessidades de seus filhos diante de Deus, elas podem experimentar o poder da transformação divina em suas vidas. Por meio da oração, uma mãe não se limita a pedir a Deus que proteja seus filhos. Em sua intercessão, ela entrega a Ele o controle de suas vidas, confiando em sua sabedoria e em seu plano perfeito. Quando uma mãe ora por seu filho, ela o cobre com a proteção de Deus. A oração de uma mãe é como um escudo que envolve seus filhos, protegendo-os das forças do mal. Mas não se trata apenas de proteção. Ao orar por seus filhos, uma mãe pede também por seu bem-estar espiritual. Ora por seus corações, para que possam andar nos caminhos de Deus, tomar decisões sábias e viver vidas cheias de significado e fé. Na vida de um filho, a oração de uma mãe pode ser o fator decisivo, aquele que muda a direção de sua vida, que o guia para o Senhor. É importante entender que a intercessão não é algo que acontece automaticamente. Uma mãe que intercede o faz com consciência e amor. Quando uma mãe ora por seus filhos, ela participa ativamente do plano de Deus para suas vidas. Ela não pede apenas saúde ou sucesso material. Ela ora pelo que é mais importante: sua salvação, seu crescimento espiritual, sua relação com Deus. Essa intercessão não se limita a um momento específico. É um compromisso contínuo, uma consagração que não conhece descanso. A mãe que ora não se contenta apenas em pedir. Ela se entrega inteiramente nesse ato de fé. No Monte Sinai, isso começou no coração de sua mãe, no lar de Joquebede. Por meio de sua fé, Joquebede plantou as sementes da grandeza espiritual na vida de seu filho. Cada oração que ela fez, cada ação que tomou, foi um investimento no futuro de Moisés. Ela não orou apenas por sua sobrevivência física, mas para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida. Embora Moisés não soubesse disso naquele momento, a fé de sua mãe o protegia, o guiava e o preparava para seu destino divino. É isso que é a fé de uma mãe. Ela não se limita a orar pela saúde ou pelo bem-estar físico de seus filhos. A fé de uma mãe cristã é uma fé que vai além do visível, que olha para os céus e acredita no impossível. A fé de Joquebede não apenas protegeu Moisés, abriu a porta para que cumprisse o plano divino de Deus. A oração de uma mãe tem um poder que ultrapassa o que podemos ver no momento presente. Seus efeitos podem ressoar através das gerações, influenciando vidas, mudando destinos e realizando o propósito de Deus. Quando uma mãe ora, ela não pede apenas a proteção de seus filhos neste mundo. Ela ora para que Deus os guie para sua vocação eterna. Ela ora para que Deus os prepare para a grandeza, para que Ele os use poderosamente, para que seu propósito se cumpra neles. Não importa a gravidade da situação, a fé de uma mãe é um testemunho da fidelidade de Deus. Essa fé pode transformar até os momentos mais sômbrios em oportunidades de bênção. Deus ouve cada oração, cada clamor de uma mãe que confia nele, e essa fé nunca é em vão. Além disso, a fé de Joquebede nos mostra que as mães cristãs não devem esperar que as circunstâncias sejam perfeitas para agir. Às vezes as situações são difíceis, os obstáculos parecem intransponíveis, mas isso não deve impedir uma mãe de agir com fé. Joquebede não esperou que as autoridades egípcias mudassem seu decreto. Ela não esperou que as circunstâncias se alinhassem perfeitamente. Ela agiu de acordo com o que Deus colocou em seu coração, confiando que Deus faria o que parecia impossível. É essa fé que uma mãe deve ter, uma fé que age, que não espera que as coisas sejam fáceis, mas que se levanta em meio às dificuldades e acredita que Deus realizará uma obra maravilhosa. As mães cristãs devem entender que sua fé não afeta apenas seus filhos no presente, mas tem o poder de moldar seu futuro. A fé de Joquebede não apenas protegeu Moisés,
Ela o preparou para ser o líder que mudaria o destino de toda uma nação. A fé de uma mãe tem o poder de influenciar o futuro de seus filhos de uma maneira que talvez só compreendam muito mais tarde. Então nunca subestime o poder de tua fé, mãe. Nunca pense que tuas orações são pequenas ou insignificantes. Quando uma mãe ora com fé, essa oração pode ter um impacto eterno. Mais ainda, a fé de Joquebede não apenas transformou Moisés, ela deixou uma marca em toda uma geração. Quando oramos por nossos filhos, não oramos apenas por seu bem-estar imediato. Plantamos sementes que darão frutos no futuro. Essa fé plantada no coração de uma criança não se perde, não se esquece. O impacto dessa fé pode durar toda uma vida. O que uma mãe faz por seus filhos tem um eco eterno que ressoa através das gerações vindouras. Assim como a fé de Joquebede transformou Moisés e o preparou para cumprir o propósito de Deus, tua fé, mãe, tem o poder de transformar a vida de teus filhos. Não importa a magnitude dos desafios que você enfrenta, tua fé tem o poder de mudar o curso de suas vidas. A oração de uma mãe, inspirada pela fé, tem um impacto que ultrapassa o que você pode ver agora. Mas nunca esqueça que Deus ouve cada oração e responde com poder, transformando até as situações mais difíceis em bênçãos. Não subestime o poder de tua fé. A vida cotidiana de uma mãe é um testemunho constante de amor e sacrifício. Ao longo desses dias, em meio às preocupações, às tarefas domésticas e às dificuldades que ela enfrenta, há uma prática fundamental que pode mudar o curso de tudo: a oração. A oração diária não é apenas uma rotina espiritual, é um compromisso profundo e transformador. A mãe que ora todos os dias por seus filhos tece, de certa forma, uma rede de proteção divina sobre suas vidas, invocando o poder de Deus para guiar seus passos e dar-lhes força, sabedoria e paz. Essa prática constante não beneficia apenas os filhos, ela também fortalece a relação da mãe com Deus, trazendo-lhe paz em meio às tempestades e confiança na fidelidade do Senhor. Jesus nos ensinou a orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos lembra esse princípio essencial da vida cristã: orai sem cessar. Não é apenas uma exortação para os momentos de desespero, mas um convite a viver uma vida em constante comunhão com Deus. A mãe que ora todos os dias não pede apenas por seus filhos, ela cultiva uma relação constante com seu Criador. Cada oração que uma mãe eleva é um ato de confiança, um ato que reconhece que somente Deus tem o poder de guiar, proteger e abençoar seus filhos. A oração diária lhe lembra que ela não está sozinha na criação de seus filhos, que um poder divino a acompanha e a fortalece a cada passo. Quando uma mãe ora, ela não pede apenas pela saúde ou pelo bem-estar físico de seus filhos. A oração diária vai muito além dessas necessidades imediatas. É uma invocação do poder de Deus em todas as áreas da vida de seus filhos, sua vida espiritual, suas relações, suas decisões, seu caráter. A oração de uma mãe cobre cada aspecto da vida de seus filhos, não apenas seus corpos, mas suas almas e corações. Esse ato de fé é uma oferta diária que une a mãe a Deus de maneira profunda. Por meio da oração, uma mãe se torna um canal de bênçãos, trazendo o poder de Deus para a vida de seus filhos. É importante entender que a oração diária não consiste apenas em pedir algo a Deus, mas em alinhar-se com sua vontade. Quando uma mãe ora constantemente por seus filhos, ela se coloca sob a autoridade de Deus, buscando sua direção e sabedoria. Não é uma oração de desespero, mas uma oração de confiança, sabendo que o Senhor tem um plano perfeito para a vida de cada um de seus filhos. A mãe que ora todos os dias entrega todo o controle a Deus, confiando que Ele guiará seus filhos pelo caminho certo. Não importa o quão incerto ou confuso o futuro possa parecer, ela sabe que Deus é fiel e que suas orações nunca caem no esquecimento. Na vida de um filho, a oração de sua mãe tem um poder imenso. Às vezes, como pais, podemos sentir que não podemos fazer muito para mudar as circunstâncias da vida de nossos filhos. No entanto, a oração é a ferramenta mais poderosa que temos. Por meio da oração diária, uma mãe invoca o poder de Deus para transformar situações, abrir portas que pareciam fechadas, mudar corações e dar direção quando tudo parece incerto. A mãe que ora não pede apenas pelo que vê. Ela invoca o invisível, acredita no impossível. Sabe que, mesmo que não veja resultados imediatos, sua oração tem um poder que transcende as circunstâncias temporárias.
Na história bíblica, vemos como a oração de uma mãe muda vidas. No primeiro livro de Samuel, Ana, a mãe de Samuel, orou com fervor por um filho. Embora estivesse em angústia por muitos anos, Deus respondeu à sua oração e lhe deu Samuel, que se tornou um homem de grande fé e um líder espiritual. A oração de Ana foi um ato de fé em meio ao desespero, mas também um ato de consagração. Ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria a ele. Em sua oração diária, Ana não pedia apenas um filho. Ela entregava seu filho ao propósito divino de Deus. Essa oração constante teve um impacto profundo, não apenas na vida de Samuel, mas em toda a nação de Israel. A mãe que ora todos os dias por seus filhos torna-se uma fonte de poder espiritual. Cada vez que ela se ajoelha em oração, ela invoca a presença de Deus na vida de seus filhos. A oração diária tem um poder transformador que muda vidas, influencia o futuro dos filhos e os cobre com a proteção divina. Os filhos podem não compreender em sua juventude tudo o que sua mãe faz por meio da oração, mas a mãe que ora todos os dias planta em seus corações sementes de fé e esperança. A oração que uma mãe faz por seus filhos não tem apenas um impacto temporário, mas eterno. É fundamental que as mães compreendam a importância de fazer da oração diária uma prioridade. Muitas vezes, as preocupações cotidianas, as responsabilidades e a agitação da vida podem dificultar a manutenção da oração. Mas devemos nos lembrar de que, em meio a tudo isso, a oração é a fonte de nossa força. Quando uma mãe ora, ela não pede apenas o bem-estar de seus filhos. Ela abre a porta para que o poder de Deus haja em suas vidas. A oração diária não é apenas um ato de fé, mas um ato de amor. Um amor que se entrega a Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para seus filhos e que trabalha em seus corações, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A oração diária também fortalece a relação de uma mãe com Deus. À medida que uma mãe dedica tempo todos os dias para falar com Deus, ela aprofunda sua própria caminhada com Ele. A oração diária não é apenas um meio de interceder por seus filhos. É também uma oportunidade para a mãe receber paz, sabedoria e direção. Cada vez que uma mãe ora, ela se conecta mais profundamente ao coração de Deus. A oração diária é um meio de receber seu consolo, sua força e sua orientação. Ao orar, a mãe se alinha com o propósito divino e permite que Deus faça sua obra tanto nela quanto na vida de seus filhos. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus diz: "Minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A mãe que ora, mesmo que às vezes se sinta fraca e exausta, é fortalecida pela graça de Deus. Em sua fraqueza, ela encontra o poder de Deus. E por meio de sua oração diária, ela não apenas cobre a vida de seus filhos, mas também se enche do poder que vem do alto. Por meio de uma oração constante, uma mãe torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e seu poder se manifesta na vida de sua família de maneiras que só Ele pode realizar. A oração diária é o fundamento de uma vida cristã sólida. Quando uma mãe ora todos os dias por seus filhos, ela estabelece uma ponte entre eles e o poder de Deus. E essa ponte de oração é duradoura. Ela traz proteção, direção e bênçãos. As mães cristãs enfrentam batalhas espirituais todos os dias. Os desafios que encontram são invisíveis, mas muito reais. Ao longo de suas vidas, uma mãe vê sua família enfrentar adversidades, tentações e provações que parecem intransponíveis. Mas o que muitas vezes não vemos é que, no nível espiritual, uma guerra está sendo travada constantemente. Uma guerra na qual a mãe cristã se torna uma guerreira. Essa guerra não é combatida com armas físicas, mas com oração, fé e intercessão. E embora nem sempre possamos ver com nossos olhos o que acontece quando uma mãe ora, ela ativa um poder espiritual que resiste às forças do mal e traz proteção à sua família. Em Efésios 6, 10 e 18, Paulo nos ensina como devemos nos revestir da armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Ele fala de cingir-se com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, tomar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas o mais importante é que ao final desse trecho, Paulo nos exorta a orar em todo o tempo. A oração é nossa ferramenta mais poderosa nessa batalha espiritual. A mãe cristã, que ora, torna-se uma guerreira espiritual, que dia após dia levanta o escudo da fé pela proteção de seus filhos,
pela salvação de sua família e pela intervenção de Deus em suas vidas. Quando uma mãe ora, ela não pede apenas pela segurança física de seus filhos. Ela luta no domínio espiritual por seu bem-estar eterno. Às vezes, como pais, enfrentamos momentos de desespero, quando parece que nossos filhos estão sendo arrastados pelo caos do mundo. No entanto, a oração de uma mãe não é apenas um grito de socorro, é um clamor que ativa o poder de Deus nos céus. É uma intercessão que pode mover montanhas e trazer vitórias em meio à adversidade. Como mãe cristã, você não luta apenas pelo que pode ver, mas pelo que acontece no coração e na alma de seus filhos. A história de Esther é um exemplo claro de como a intercessão pode trazer vitória diante de grandes adversidades. No livro de Esther, vemos como o povo de Deus estava em perigo de ser aniquilado por um decreto do rei Assuero, instigado pelo maligno Amã. Esther, uma mulher colocada em uma posição de influência, reconheceu que a salvação de seu povo dependia de uma ação corajosa. Ela sabia que o destino de seu povo estava em jogo e que não podia ficar de braços cruzados. Esther, em sua sabedoria, convocou um jejum e uma oração, não apenas para si mesma, mas para todo o povo. Em Esther 4:15-17, vemos como ela intercedeu com coragem, reconhecendo que sem a intervenção de Deus, a situação era sem esperança. Esther se armou da fé de que se Deus estivesse com ela, nenhuma potência na terra ou nos céus poderia deter o que ele estava prestes a fazer. Se eu perecer, perecerei, disse ela, preparando-se para se aproximar do rei, sabendo que somente Deus poderia mudar o curso dos eventos. Em sua coragem e fé, Deus interveio. A oração e a intercessão de Esther salvaram não apenas seu povo, mas trouxeram uma vitória espiritual que nunca teria sido possível sem sua ousadia em se colocar nas mãos de Deus. Da mesma forma, a mãe cristã frequentemente se encontra em uma situação em que não pode fazer muito com suas próprias forças. Mas, por meio da oração, ela ativa um poder muito maior do que ela mesma. Quando uma mãe ora por seus filhos, ela invoca a intervenção divina, pedindo a Deus que mude corações e os proteja das forças do mal. A batalha espiritual que uma mãe trava não é visível, mas é tão real quanto qualquer batalha física. E assim como Esther, quando uma mãe ora com fé, ela pode mudar o curso da história de seus filhos. A oração de uma mãe é uma luta constante, que não para em tempos de adversidade. As mães cristãs devem entender que, ao orar, elas assumem uma postura de resistência contra o inimigo. O inimigo quer destruir as famílias, desviar os filhos do caminho de Deus. Mas a mãe cristã que ora é uma guerreira que não se rende. Sua oração não é superficial, mas vem do coração. Uma oração fundamentada na fé e na confiança de que Deus tem o poder de fazer o impossível. É nessa fé que a vitória espiritual se desencadeia. É vital que as mães cristãs não esqueçam seu poder espiritual. Não se trata apenas de uma batalha pela proteção física de seus filhos, mas por suas almas, por seu destino eterno. Em muitos casos, a oração de uma mãe é o que sustenta seus filhos quando eles não conseguem se sustentar sozinhos. A oração de uma mãe é o que abre portas quando tudo parece fechado. A oração de uma mãe é o que leva seus filhos a encontrar a salvação, a se arrepender, a voltar para Deus. Por meio de sua intercessão, a mãe cristã pode mudar a direção espiritual de sua família e garantir que seus filhos andem nos caminhos de Deus. Também é importante lembrar que a luta espiritual não se limita às mães. Embora elas sejam poderosas guerreiras espirituais, devem reconhecer que seu poder vem de Deus. Por meio da oração, elas se alinham com a vontade de Deus e se tornam instrumentos de seu poder. A vitória não depende da força da mãe, mas da força de Deus. É Ele quem luta por ela e por seus filhos. É Ele quem dá a vitória em meio à batalha. As mães cristãs devem tomar a armadura de Deus todos os dias, como nos é dito em Efésios 6. Elas devem se revestir da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus. Ao fazer isso, elas protegem não apenas seus filhos, mas também fortalecem sua própria fé e recebem o poder que só Deus pode dar. A vitória na batalha espiritual começa com uma mãe que ora, que confia em Deus e acredita que, apesar dos desafios, Deus está no controle. Assim como Esther mudou o curso da história de seu povo com sua coragem e oração, uma mãe pode mudar a história da vida de seus filhos por meio de sua intercessão constante.
Ela é uma guerreira espiritual, e sua oração tem um poder que vai muito além do que podemos ver neste mundo. Que cada mãe cristã se lembre de sua posição na batalha espiritual e se ajoelhe com fé, sabendo que Deus ouve sua oração e lutará por ela e por seus filhos. As orações de uma mãe não têm impacto apenas no presente. Elas têm uma capacidade incrível de influenciar o futuro de seus filhos. Muitas vezes, os filhos não compreendem a magnitude dessas orações até muito mais tarde, quando a vida lhes revela as marcas da fé que suas mães plantaram em seus corações. O poder espiritual de uma mãe que ora é algo profundo, que ultrapassa o que podemos ver com os olhos humanos. Uma mãe que ora não busca apenas o bem-estar imediato de seus filhos. Ela planta sementes para seu futuro, criando um legado espiritual que pode transformar gerações inteiras. O impacto da oração materna reflete-se claramente na vida de Salomão, o filho de Davi e Batseba. Em 1 Reis 2:13, vemos como as orações de sua mãe influenciaram profundamente sua vida e seu reinado. Apesar das dificuldades que Salomão pôde enfrentar, como filho de uma mãe que passou por tantas lutas e provações em sua vida, as orações de Batseba o acompanharam. Salomão, o homem sábio conhecido por sua grande sabedoria e por ter governado com justiça, foi fruto das orações de uma mãe que o consagrou a Deus, que orou por seu bem-estar e por seu futuro. A sabedoria que Salomão manifestou não foi apenas resultado de seus próprios esforços, mas fruto da fé e das orações constantes de sua mãe, que o cobriu com sua intercessão. A história de Salomão nos mostra que as orações de uma mãe não afetam seus filhos apenas de maneira imediata. Elas têm um efeito eterno. As mães que oram constroem o caráter de seus filhos não apenas para o presente, mas também para o futuro. Ao orar, as mães não buscam apenas proteger seus filhos das dificuldades. Elas pedem a Deus que os equipe para cumprir sua vontade, que lhes dê sabedoria para tomar decisões sábias, que lhes dê um coração para amar e temer a Deus. Essa oração não protege apenas sua vida física. Ela influencia o curso de sua vida espiritual e os prepara para o propósito que Deus tem para eles. Salomão, conhecido por sua sabedoria, é um exemplo claro de como as orações maternas podem influenciar a sabedoria e as decisões de um filho. A sabedoria não é apenas uma qualidade intelectual, é uma qualidade espiritual que vem de Deus. É por meio das orações de sua mãe que Salomão pôde discernir a vontade de Deus e tomar decisões que beneficiaram não apenas a ele, mas a todo o seu povo. Quando uma mãe ora, ela pede que Deus derrame sabedoria sobre seus filhos, que lhes dê um coração pronto para ouvir e seguir sua voz, apesar das dificuldades que possam encontrar. As orações maternas têm um impacto duradouro, porque não se concentram apenas no presente, mas se projetam para o futuro. Quando uma mãe ora por seus filhos, ela não pede apenas pelas circunstâncias imediatas. Ela abre portas para que Deus trabalhe em seus corações, para que suas vidas sejam guiadas por sua sabedoria e seu amor. É por meio dessas orações que Deus pode moldar o caráter dos filhos e dar-lhes a direção certa no momento-chave de suas vidas. Mesmo que não vejamos os resultados imediatos de nossas orações, devemos confiar que Deus está trabalhando na vida de nossos filhos e que as sementes de fé que plantamos hoje darão frutos em seu tempo. Através da Bíblia, podemos ver exemplos de mães que, por sua fé e suas orações, influenciaram poderosamente a vida de seus filhos. Não se trata de uma ação isolada, mas de um processo contínuo de intercessão, um ato constante de consagração e confiança em Deus. Quando as mães oram por seus filhos, elas oferecem algo muito mais profundo do que um simples desejo passageiro de bem-estar. Elas pedem a Deus que transforme o coração de seus filhos, que os guie pelo caminho da verdade, que os torne fortes diante das adversidades e que os prepare para cumprir sua vontade. As orações de uma mãe também têm um poder transcendente sobre a geração seguinte. As bênçãos que uma mãe pede por seus filhos não afetam apenas eles, mas podem se transmitir aos seus netos e além. Cada oração que uma mãe eleva por seus filhos é uma semente de bênção que pode se estender através das gerações, produzindo frutos que duram toda uma vida. As mães que oram não constroem apenas o futuro de seus filhos, mas também o de seus descendentes, criando um legado de fé que pode impactar toda uma família.
A oração constante de uma mãe também tem o poder de manter seus filhos no caminho de Deus. Em um mundo cheio de distrações e tentações, a mãe que ora por seus filhos pede a Deus que os proteja dos perigos espirituais, que os mantenha firmes na fé. A oração de uma mãe cria uma barreira espiritual ao redor de seus filhos, protegendo-os de influências negativas e guiando-os pelo caminho certo. Mesmo quando os filhos se desviam, as orações de sua mãe permanecem um lembrete constante do amor e da direção de Deus. A oração não se limita a proteger, ela também serve para restaurar, para pedir a Deus que traga de volta os filhos que se afastaram, que os reconduza ao seu caminho e lhes dê um coração pronto para voltar a Ele. Quando uma mãe ora por seu filho, ela trabalha com Deus para moldar o futuro espiritual de sua família. Embora as orações de uma mãe possam parecer invisíveis, seu impacto é profundo. As mães que oram são aquelas que edificam gerações, que estabelecem os alicerces espirituais para o futuro. E mesmo que nem sempre vejamos os resultados imediatamente, podemos confiar que nossas orações são ouvidas e que Deus trabalha no coração de nossos filhos. As orações maternas têm um impacto duradouro, porque transcendem o tempo e o espaço. Elas são um investimento na vida de nossos filhos e na eternidade. Assim como as orações de Batseba influenciaram a vida e o reinado de Salomão, as orações de uma mãe cristã têm o poder de mudar o curso da vida de seus filhos. Cada oração, cada intercessão, cada clamor ao céu tem um propósito divino. Não importa o que nossos filhos enfrentem, podemos confiar que nossas orações continuam a ter um impacto eterno em suas vidas. Que nossas orações nunca cessem, pois sabemos que Deus ouve cada clamor e age em favor daqueles por quem oramos. Uma mãe cristã, ao erguer suas mãos em oração, pratica uma confiança profunda no poder e na fidelidade de Deus. A oração não é apenas um ato de pedido, mas também uma demonstração de uma confiança inabalável de que Deus ouve cada palavra, cada suspiro e que Ele trabalha mesmo quando não o vemos. É uma declaração de fé, uma prova de que mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, nossa esperança está firmemente ancorada no Senhor. A mãe que ora não o faz por desespero, mas por uma convicção que sabe que o poder de Deus pode transformar qualquer situação. Em seu coração arde a certeza de que não há problema grande demais, nem filho perdido demais, que não possa ser restaurado pela mão poderosa de Deus. Salmo 127:3 nos lembra: os filhos são herança do Senhor. Esse versículo não fala apenas da bênção de ter filhos. Ele também reafirma que eles pertencem a Deus antes de pertencerem a nós. É Ele quem lhes deu vida, e em sua soberania, Ele tem o controle absoluto de seu destino. Essa verdade dá à mãe cristã uma paz que transcende todas as circunstâncias. Quando uma mãe ora por seus filhos, ela o faz com a plena certeza de que eles estão sob os cuidados de um Pai celestial que os ama mais do que ela jamais poderá amar. E mesmo que haja momentos de incerteza, de medo, de provações e tribulações, a fé em Deus, que está no comando, a sustenta. Pois sabemos que, mesmo que as tempestades venham, Deus nunca abandona os seus. A confiança em Deus é uma âncora em meio à tempestade. As mães cristãs que têm a responsabilidade de velar por seus filhos e guiá-los, também têm uma promessa divina. Deus nunca as deixará sozinhas. Muitas vezes as circunstâncias parecem esmagadoras. Os filhos enfrentam desafios, lutas e, às vezes, desvios em seu caminho. No entanto, a mãe que confia no Senhor sabe que mesmo que seus filhos passem por uma luta espiritual, o plano de Deus nunca se desvia. Ele os guia mesmo quando parecem perdidos, pois é Ele quem tem a última palavra sobre suas vidas. Na vida de cada mãe há momentos de angústia, de não saber o que fazer, de se sentir impotente diante das decisões de seus filhos. Mas é nesses momentos que a confiança em Deus se torna ainda mais poderosa. É na fraqueza que seu poder se aperfeiçoa. O fato de uma mãe confiar em Deus e continuar orando, mesmo quando não vê resultados, é um ato de fé que honra Deus. Às vezes a resposta às nossas orações não vem imediatamente, mas sabemos que Ele trabalha, que Ele ouve e que nunca nos abandona. Há um poder transformador na perseverança da oração diária. Mesmo que não vejamos mudanças imediatas, cada oração feita com fé é registrada no céu, e cada clamor é uma oportunidade para Deus trabalhar de maneiras que nunca poderíamos imaginar. A confiança em Deus
também implica submeter-se à sua vontade. Como mães, devemos entender que nossos filhos não nos pertencem. Eles são um presente do Senhor. Ele tem um plano para cada um deles. E às vezes, esse plano pode incluir momentos difíceis que não compreendemos no momento, mas que fazem parte de sua obra em suas vidas. Ao confiar em Deus, dizemos: Senhor, eu confio em Ti para guiar suas vidas. Tu sabes o que é melhor para eles. Não importa o que enfrentem, sei que estarás com eles. É uma confiança radical, uma confiança que não depende do que podemos ver, mas da certeza de que Deus está sempre no controle em todos os momentos. A mãe cristã também deve se lembrar de que nenhuma oração é em vão. Cada vez que uma mãe ora por seu filho, ela deposita sua fé em um Deus que tem o poder de fazer milagres. Embora possa ser difícil ver uma resposta imediata às nossas orações, devemos nos lembrar de que Deus sempre responde, mesmo que de uma maneira diferente da que esperamos. E o que é ainda mais belo é que Ele não trabalha apenas na vida do filho, mas também na da mãe. A confiança de uma mãe em Deus fortalece sua fé e ajuda a crescer espiritualmente. Por meio da oração, ela é transformada, pois toma cada fardo, cada preocupação e os entrega a Deus. É a verdadeira paz, saber que não somos responsáveis por carregar tudo, mas que Deus assume o que está além de nosso controle. Uma mãe que confia em Deus não ora apenas nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de bênção. A oração não é reservada aos tempos difíceis. Ela também serve para agradecer por tudo o que Deus fez e continua fazendo na vida de seus filhos. Essa atitude de gratidão é também um testemunho de fé, pois ao agradecer a Deus pelo que Ele fez, reconhecemos que Ele trabalha em cada área de nossas vidas. O poder da confiança em Deus não afeta apenas a mãe. Ele também tem um impacto profundo na vida de seus filhos. Os filhos que crescem vendo a fé e a confiança de sua mãe em Deus, aprendem a confiar nele também. Mesmo que os filhos se desviem em seu caminho, as orações de sua mãe permanecem um lembrete constante do amor de Deus. A confiança de uma mãe no Senhor planta no coração de seu filho uma semente de fé que pode dar frutos no futuro. Não importa o que aconteça, a mãe que ora e confia em Deus sabe que Ele está trabalhando, e isso é uma consolação profunda. Em última análise, a mãe cristã é um exemplo vivo de confiança em Deus. Ela se levanta todos os dias confiante de que Deus tem um propósito para sua vida e para a de seus filhos. E embora as circunstâncias possam ser incertas, ela sabe que o Senhor é fiel. Assim como uma mãe confia que seu filho crescerá e será guiado pelo Espírito, ela sabe que Deus guiará seus filhos ao longo de suas vidas. Pois não importa a dificuldade do caminho, Deus está sempre conosco, e seu plano é perfeito. Que todas as mães continuem a orar, confiantes de que Deus ouve cada clamor e age poderosamente na vida de cada um de seus filhos. Que Deus abençoe cada mãe que ora por seus filhos, dando-lhe força, paz e confiança em seu poder. Amém. Porque todas as igrejas católicas e todas as igrejas protestantes têm uma cruz. Esta é a única coisa em que todos concordamos: a cruz. Todo o mundo cristão olha para a cruz. Porque Paulo disse que ele se gloriava nela mais do que em qualquer outra coisa no mundo. Paulo poderia ter se gloriado em sua educação. Ele era um dos homens mais instruídos de sua época. Poderia ter se gloriado na sua capacidade de falar várias línguas, pois era fluente em várias. Poderia ter se gloriado no fato de ser cidadão romano, mas não o fez. Ou poderia ter se gloriado em certas coisas sobre Jesus Cristo, além da cruz. Seu nascimento miraculoso e espetacular, nascido de uma Virgem Maria, ou o grande ensinamento de Cristo. Mesmo hoje, educadores dizem que nunca houve um professor como Jesus Cristo. Ou sua grande obra social, sua compaixão pelos pobres e necessitados, sua preocupação com os famintos e os doentes, sua incrível ressurreição dos mortos, sua futura glória quando ele vier a governar o mundo e estabelecer o seu reino. Ele poderia ter se gloriado em qualquer uma dessas coisas, mas ele disse: não, eu me glorio somente na cruz. E ele disse: Deus me livre de me gloriar em qualquer outra coisa além da cruz. Mas por quê?
Bem, quero que você pense por um momento e olhe para aquela cruz. Era a mais cruel de todas as punições, pois as vítimas às vezes ficavam penduradas ali por vários dias, levando dias para morrer. E nessa ocasião, estavam crucificando 3 pessoas, 2 ladrões, assassinos, e Jesus no meio deles. Os soldados entraram na casa da guarda e trouxeram Jesus com os outros 2 condenados. Eles foram açoitados 33 ou 39 vezes nas costas nuas, com tiras de couro com pedaços de aço nas pontas. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre a testa de Jesus. Colocaram uma cruz sobre suas costas. A procissão começou. Jerusalém estava com uma atmosfera quase de carnaval naquela época, e a procissão passou pelas ruas principais para que todos vissem o criminoso e fossem alertados de um destino semelhante caso quebrassem as leis de Roma. Uma grande multidão seguia. Apenas alguns amigos de Jesus estavam ali acompanhando. E Jesus enfraqueceu pela perda de sangue e caiu. Então, Simão de Cirene, um africano, ajudou-o a carregar a cruz. Os soldados seguiram rápida e metodicamente sua tarefa de cravar os pregos nas mãos e o espeto nos pés de Jesus. A multidão rodeava zombando: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Eles riam, zombavam e faziam pouco dele. Desça, faça só mais um milagre, diziam, mas ele não fez. Ele permaneceu ali. E você sabe por que ele ficou ali? Por você. Porque ele amava você. Porque veja, somente em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão dos pecados. Ele estava carregando nossos pecados na cruz. As pessoas me perguntam constantemente, ao escreverem para mim: há alguma esperança para mim? Cristo pode me salvar? Prostitutas, alcoólatras, ladrões, assassinos, prisioneiros, pessoas cheias de preconceito racial, pessoas que têm em seus corações o antissemitismo. Há esperança para mim? Pessoas que cometeram muitas coisas más, tanto publicamente quanto em particular. Há esperança para mim? Um bispo de uma igreja em outro país veio até mim certa vez, já faz alguns anos, e me disse que não acreditava que estava salvo. Ele disse: estudei teologia na Inglaterra. Sou bispo há tantos anos. E ele me disse quantos anos. Mas ele disse: tenho tantas dúvidas, tantas incertezas sobre se meus pecados estão perdoados e se estou indo para o céu. E ele me disse: vim até você para pedir que ore por mim e ore comigo. E muito simplesmente, eu falei com ele como se ele fosse uma criança pequena, como se nunca tivesse ouvido o Evangelho antes. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Conheço um homem em St. Louis, pastor de uma grande igreja, que foi convertido a Cristo enquanto pregava. Ele nunca havia conhecido Cristo, e de repente, o Espírito de Deus falou com ele. Conheço um homem aqui em Boston, pastor de uma igreja que estava morrendo, que tinha uma educação brilhante em um dos grandes seminários teológicos daqui. E sua pequena filha adoeceu, e ele pensou que ela estava morrendo. Ele disse: Senhor, se tu levantares minha filha, a partir de agora voltarei-me para a Bíblia e pregarei nada além da Bíblia, e aceitarei tua palavra como a palavra de fé. E foi o que aconteceu. Dentro de um ano, sua igreja estava lotada. Hoje, ele é pastor de uma grande igreja na Flórida. Alguns de vocês o conhecem. Paulo se gloriava na cruz, porque ela é o único caminho para a salvação. Nada mais pode salvar. A cruz é o único caminho. A Bíblia diz que existe um caminho. Há outros caminhos para a salvação. Ensinam muitos mestres que parecem corretos, mas que no final levam à morte. Há apenas um caminho, pela cruz. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não gostam de falar sobre a cruz ou sobre a exclusividade da salvação. Gostamos de pensar que existem muitos caminhos, existem muitos modos de adorar, muitas formas de orar,
e Deus ouve as orações de todas as pessoas ao redor do mundo. Qualquer pessoa que clamar pelo nome do Senhor será ouvida. Mas há apenas um caminho delineado na Bíblia, e eu, como ministro do Evangelho, devo declarar a vocês o que o apóstolo Pedro disse. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não disse isso, foi Jesus quem disse. Jesus disse, como já citei: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Perceba que ele diz que é difícil. Não é fácil seguir a Cristo. Há um preço a ser pago. Ele disse: se você não está disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu seguidor. Veja, gostaríamos de algo barato e fácil. Suas exigências eram tão altas que muitas pessoas recusaram-se a segui-lo adiante. Elas iam até certo ponto e depois se afastavam, porque um dia ele se virou para a multidão e disse: Contem o custo, contem o custo. Se você me seguir, isso significa que eu me tornarei o Senhor da sua vida. Se você me seguir, isso significa que você se tornará meu aprendiz, meu discípulo, e deve obedecer aos meus mandamentos. Você deve amar seu próximo como a si mesmo, se me seguir. Se me seguir, deve se preocupar com as necessidades do mundo. Se você me seguir, deve estar disposto a carregar sua cruz. Eu vou para a cruz. Serei executado. Isso significa que você deve estar disposto a voltar para a sua escola, para a sua casa, para o seu bairro e dizer às pessoas que você conhece a Cristo e permitir que elas vejam Cristo em você. Isso não será fácil, mas se você fizer isso, Ele estará com você. Ele não nos pede para vivermos a vida cristã sozinhos. Eu não consigo viver a vida cristã. Serei honesto com você. Eu não consigo. Mas Cristo pode vivê-la através de mim, se eu permitir. E Ele pode produzir o fruto do Espírito. Ele pode me dar um amor, uma alegria e uma paz que nunca encontrarei em nenhum outro lugar deste mundo. Ele pode me dar a certeza da vida eterna. Jesus também nos advertiu de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? E então Ele dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja, pode ser uma pessoa boa e talvez nunca realmente conhecer a Cristo. Conheço muitas pessoas que vivem vidas morais e são agnósticas ou até ateias. Chega um ponto, um momento em algum lugar, em que você deve receber Cristo em seu coração. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho para a salvação. E por fim, porque ele sabia que a cruz trazia uma nova dinâmica para a vida. Uma vez que você esteve na cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz a Escritura. Você nunca será o mesmo depois que vier a Cristo. Lembro-me da noite em que vim a Cristo. Eu estava com cerca de 300 ou 400 outras pessoas e fiz meu compromisso com Cristo. E enquanto estava ali, senti-me um tolo. Pensei em me virar e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Não sentia nenhuma emoção, exceto
the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds.
Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every
Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.